pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Conta Sua História. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Alberto Salangue, diretamente de Angola. Olá, professor Alberto. Boa tarde, dona Jotneide. É sempre um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada por você ter aceito participar do canal. Conte a sua história. Quem é o professor Alberto? O Alberto Salembe fala a partir de Angola, propriamente em Luanda, município do Kazenga, e na Mediateca Zedu. O professor Alberto Salembe é licenciado em Línguas e Literaturas em Língua Portuguesa pela Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Letras. É professor já há mais de 10 anos e é mentor do projeto Visão Brutal. Bem, falar de Alberto Salembe é falar de um humanista, de um altruísta, de uma pessoa muito empática e também muito comunicativa, que teve uma infância como de qualquer angolano, sofrida, com tudo para dar errado. Eu cresci no bairro do Calauenda, distante do pai, que ficou 25 anos fora de casa por cumprir a vida militar, que muito cedo começou com a venda ambulante, vendendo rabuçados, alugando bicicletas para poder sobreviver lá no Calauenda. Mas dentro dessa história toda de sofrimento, com 16 anos, consegui criar a minha primeira empresa, microempresa, que era na verdade uma empresa vocacionada para serviços digitais, impressão de documentos e fotografia, onde conseguimos na altura colocar 2 pessoas a funcionar. Na altura tinha 16 anos de idade e tivemos na verdade esse traquejo. Dentro desses vendavais todos que a vida se nos oferece, ainda conseguimos sobreviver. O bairro teve muita influência sobre o nosso ser, mas não determinou quem a gente na verdade gostava de ser. E hoje a sociedade tem esse Alberto Salembe, ousado, escritor e professor. Como você já contou a sua história, agora você vai falar do seu projeto Visão Brutal. O projeto Visão Brutal é um projeto de desenvolvimento pessoal que existe desde 2014, em função das carências que a gente foi notando no processo de ensino-aprendizagem dentro da comunidade em que eu cresci, no Calauenda. Achamos por bem conceber um projeto que pudesse ajudar os jovens, que pudesse orientar os jovens. Ele foi criado com uma matriz, com uma visão de ajudar o próximo, com valores, defende o valor de verdade, trabalhar o lado social para atingir o lado espiritual. E também tem uma matriz que defende alguns princípios ligados à espiritualidade, que não se entenda que a espiritualidade como uma religião somente, mas entender o homem na sua plenitude. O projeto Visão Brutal, a princípio, começou simplesmente como uma ideia de desenvolver palestras e workshops, e mais tarde concebeu-se como uma empresa ligada ao desenvolvimento pessoal, com temas que tocam, na verdade, a alma do indivíduo. Foi assim que, em 2014, o projeto começou a ter uma certa maturidade para se assentar, criando o Clube de Leitores Brutais dentro do projeto Visão Brutal, na comunidade, porque no nosso bairro existiam muitos delinquentes e, por falta de ocupação, aquilo se agudizava dia após dia. Com a criação do Clube de Leitores, muitos, na verdade, abandonavam o mundo da delinquência, passando para a vida do entendimento, tendo a literacia, tendo o entendimento sobre a vida. Foi assim que, em 2018, convidamos alguns autores da nossa Praça Nacional, deram rosto. O jornalista Miguel Manuel deu rosto para esse projeto, fazendo a abertura do Clube de Leitores. De um tempo para cá, o projeto Visão Brutal tem ajudado muitos jovens. Já estivemos no Clube de Leitores com José Luiz Mendonça,
já tivemos com Penelas Santana, Elder Simbad, já estivemos com a Domingas Monte, que é a atual diretora do INIC, aqui em Luanda, em Angola em particular, também o Sérgio Fernandes, e desejamos ter aqui os outros escritores como Lupito Feijó. Desejamos também ter aqui, num futuro breve, o Pepe Tela, para, na verdade, ajudar a trazer esperança aos jovens por intermédio da literatura. O projeto Visão Brutal também dá formação de comunicação e oratória com a hipnose. Desde 2018, estamos com muitos especialistas, tem 10 especialistas que ajudam o projeto a desenvolver essa atividade de desenvolvimento pessoal e também de ciência, ligado ao processo de ensino e aprendizagem. É o único projeto em Angola, ou o primeiro, que dá formação de comunicação e oratória com hipnose. Temos o Emmanuel Chirimbimbi, que é o hipnoterapeuta que mais subsai aqui em Angola e ajuda nesse processo a par dos outros formadores que vão dando o seu contributo para que o projeto não morra. O projeto Visão Brutal tem o workshop Palavras da Alma, onde a gente desperta o sonho das pessoas, porque muita gente, particularmente aqui em Angola, deixou de sonhar, tem a esperança roubada pelo facto de ter muitos gatilhos psicológicos na mente, acreditar que ela nasceu para fracassar, acreditar que a escola poderia dar tudo, muitos licenciados frustrados, porque na verdade acreditam que a escola podia dar também um emprego, a sustentabilidade, mas infelizmente nenhuma parte do mundo a escola garante tudo e nenhuma parte do mundo o governo dá emprego a todo mundo. Então há um pouco de frustração em relação a isso, e o projeto Visão Brutal vem para mitigar, para devolver a esperança e devolver também a capacidade de sonhar, porque nos sonhos onde nós acreditamos que se resolvem as coisas que o mundo não pode nos oferecer. Continuando a sonhar, nós poderemos, na verdade, alcançar os grandes objetivos que a vida se nos oferece. Então, essa é uma parte do projeto Visão Brutal que tem ajudado aqui a comunidade, particularmente o município do Kazenga. É um município que se diz que há muita delinquência, que se diz que há muita falta de esperança, muita falta de propósito e um índice elevado de pessoas fora do processo de ensino e aprendizagem. Dentro do projeto Visão Brutal também temos o plano de massificação de leitura, onde fomos aceitos para implementar esse projeto nas escolas, para ajudar a questão da memorização, a questão da argumentação e a questão da caligrafia, que é a boa escrita, para que a pessoa tenha um completo entendimento do processo de ensino-aprendizagem, pois percebemos que alguns estudantes terminam o ensino médio ou até, se preferir, o ensino superior, sem saber argumentar, sem saber escrever bem e também sem saber memorizar o conteúdo que noutra hora eles já aprenderam. Então, o projeto veio também para ajudar neste quesito, com vários especialistas que se ofereceram para ajudar a mitigar esse problema que foi verificado, que se verifica em algumas escolas daqui de Angola. Qual faixa etária que pode participar desse projeto? Na verdade, o projeto no seu todo abrange todas as idades. A idade que nós já atingimos até aqui são 55 anos de idade. Quer dizer que começamos da base até a idade adulta, desde que a pessoa queira se reencontrar, desde que a pessoa queira continuar a sonhar, desde que a pessoa seja inconformada, então o projeto recebe. Mas para a questão em concreta do plano de massificação, nós só estamos no segundo ciclo, isto é, na 10ª classe, para, na verdade, criar um nicho que facilite a nossa aplicabilidade. A princípio, queríamos começar só no ensino primário, porque nós acreditamos que quando se pega na base, a coisa é mais sólida e tem mais sustentabilidade, mas ali carecia de muitos especialistas a ficar todos os dias para ajudar as crianças. Assim sendo,
achamos por bem começar ainda só no segundo ciclo e particularizar a 10ª classe. Eu acho que no Brasil corresponde ao segundo estágio ou segundo ciclo, sim, acho que é o segundo ciclo. Aqui nós falamos assim, do primeiro ao 5º ano, ensino fundamental 1, ao 9º ano, ensino fundamental 2. Aí vem o primeiro, segundo e terceiro colegial, que é o ensino médio, e também os estudantes podem fazer a opção de cursos técnicos, ao invés de fazer o ensino médio comum, faz um técnico que está ligado a algum tipo de profissão, ligado ao trabalho. O que levou você a criar esse projeto? Olha, as coisas que eu gostava de aprender na escola e não aprendi, eu sublimei, os psicólogos chamam de sublimação, eu sublimei isto aqui no projeto para ajudar a comunidade. Eu sempre acreditei que o governo não poderia nos dar tudo, ficar a lamentar não seria a melhor solução. É uma forma de manifestação. Para não ficar a manifestar nas ruas, a melhor maneira que eu achei para manifestar é criar um projeto que possa ajudar a comunidade para, na verdade, ajudar a elevar o grau de literacia das pessoas. Foi ver uma pessoa sem esperança de poder ler um livro, foi ver uma pessoa sem esperança de poder se reencontrar com a vida, porque ninguém acredita, ninguém ouve o seu sonho. Então, por essa razão, achamos por bem conceber esse projeto para estar mais próximo das pessoas. Mas nós também tínhamos noção de que, para atingir o lado espiritual da pessoa, era necessário trabalhar o lado social dela. Nesse contexto, criamos o projeto para resolver alguns problemas, procurando alguns parceiros que possam ajudar. Porque às vezes, amiga Josneide, que você tem um sonho, mas você não tem condições para realizar o teu sonho. O outro consegue realizar o seu sonho. Então, no projeto tem muito disso. A pessoa tem um sonho, mas não tem como a família ajudar, não tem como ele próprio ajudar-se, mas existe alguém dentro do projeto que consiga ajudar, pode ser um parceiro. Só para ter noção do que estou a me referir, nós em 2020 organizamos um evento e gostávamos tanto de dar bolsa a todo mundo, mas não conseguimos, mas pedimos a um parceiro que pudesse realizar o sonho de um jovem e terminar o ensino médio sem que pudesse pagar nenhum kwanza por parte da família. Apareceu um empresário, levou a sua escola e ele até hoje está lá a realizar o seu sonho. Há vezes que a gente sonha e nós não temos possibilidade de poder realizar o nosso sonho, mas a outra pessoa pode. Por exemplo, eu gostava tanto de falar num canal do Brasil, mas eu não tinha como me movimentar para o Brasil. Mas aí aparece a dona Josneide e coloca-me esse desafio e realiza, por intermédio de alguém que indicou-me para poder estar nesse processo. É exatamente assim como funciona. Precisamos ajudar uns aos outros para que possamos caminhar de mãos dadas. Isso é muito mais interessante nessa vida. Com certeza, né? Quando a gente pode ajudar o outro, temos que ajudar de alguma forma, né? Eu queria saber, esse seu projeto, ele tem uma sede própria ou é aplicado nas escolas públicas aí em Luanda? Felizmente, é quase que inédito aqui em Angola. O projeto foi aceito para ser colocado nas escolas públicas. Nós só estamos nas escolas públicas, particularmente no município do Kazenga. O diretor municipal da educação do Kazenga, chama-se Armindo Santiago, aceitou o desafio de colocar esse projeto nas escolas do estado. Uma outra experiência, tem um escritório aqui na mediateca do Kazenga, ou mediateca Z12, se preferir, onde na verdade discutimos as ideias para a implementação. Mas é nosso desejo, nosso sonho ter um auditório para começar a desenvolver algumas formações e também treinar algumas pessoas. Mas nós não temos ainda um auditório próprio. Dependemos sempre da parceria que temos com a Rede de Mediateca de Angola. A Rede de Mediateca são espaços públicos que o governo concebeu em 2014 para que os jovens possam criar interação.
Mas ao longo da explicação da Josineide, chamou-me a atenção o aspecto de dizer que lá no Brasil a pessoa pode não ter uma formação média, mas seguir uma formação profissional. Isso mexeu comigo e é muito interessante. É meu desejo que um dia Angola siga este exemplo e chegue a esse nível de a pessoa não só ter uma formação média, mas trabalhar para uma formação profissional. Porque, a meu ver, tal como nós escrevemos no livro Os Segredos que as escolas e os professores não ensinam, nem todo mundo tem cérebro para estudar, mas todos nós temos, na verdade, a capacidade para desenvolver alguma habilidade. E isso o Brasil faz muito bem, então de parabéns por este fato, porque a escola é só um ginásio para treinar a nossa cognição. Podemos não passar na escola de forma formal, mas ter uma habilidade para poder desempenhar. E essa orientação a escola é que deve fazer, despertar o talento do indivíduo, encaminhá-lo, de modo que ele seja a pessoa certa no lugar certo. E isso o Brasil faz muito bem. Mais uma vez, estão de parabéns. Precisamos melhorar mais, né? Ter mais vagas para nossos jovens. Qual a relevância social desse seu projeto? A relevância social do projeto Visão Brutal é o facto de ajudar o governo a mitigar o grau de delinquência, ajudar a desenvolver o grau de literacia dos cidadãos, a criar cidadãos críticos do ponto de vista da projeção positiva, a criar também indivíduos do ponto de vista da comunicação. Como disse anteriormente, nós desenvolvemos formação de comunicação e oratória. É, a meu ver, a formação mais completa, porque tem 10 formadores, um fala sobre a língua portuguesa, o outro fala sobre memorização, tem psicólogo clínico, tem economista, tem hipnoterapeuta, tem linguistas e tem outros indivíduos especialistas que ajudam a desenvolver. Neste quesito, a relevância surge pelo facto de ajudar a minimizar a carência espiritual, a alma, e também a desenvolver as capacidades que a escola não nos oferece. Por que eu falo muito que a escola não nos oferece? Porque nós temos duas escolas. Nós temos a escola da vida e a vida da escola. A vida da escola coloca tudo nos padrões. Estuda, tire boas notas, depois procura um emprego e assim você é feliz. Tal como apresenta o livro de Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre. Mas na escola da vida, a coisa é inversa. O estudar não significa ser bem-sucedido e não estudar não significa ser fracassado. Então, a escola da vida nos oferece muitos desafios que às vezes PhD, às vezes mestre, ex-licenciado, mas do ponto de vista do entendimento da vida, a pessoa acaba por não ter nada. Então o projeto veio para ajudar este lado. O que a escola não deu, o projeto acaba por oferecer orientação vocacional, de colocar pessoas certas no lugar certo, a questão do propósito de vida. Há muita gente que vive sem propósito. A questão da gestão emocional, o saber gerir as emoções é muito interessante dentro do projeto Visão Brutal. Então, os outros fatores que apareçam para, na verdade, ajudar a desenvolver o intelecto de modos que sejam criados ou sejam treinados cidadãos do mundo. Não é só preparar cidadão para um determinado bairro, para um determinado país, mas cidadão do mundo capaz de resolver o problema que poderá, na verdade, encontrar na sociedade no seu todo. Você acha que um projeto ele nasce pela necessidade do professor ou pela necessidade do estudante? O projeto não é muito pela necessidade do professor nem do estudante, mas é pela necessidade da vida. Porque apresentar simplesmente como a necessidade do professor, nós percebemos, particularmente na realidade angolana, que existem muitos professores que não são vocacionados, ou seja, estão ali a dar aulas por causa da necessidade.
Então, colocar o projeto para o professor ou para o estudante seria reduzir demais o projeto. Para o estudante, é muito mais para colocá-lo para a sociedade, porque o projeto também prepara, tal como os grandes desafios da educação, preparar o indivíduo para a vida, na vida e para a vida na sociedade. Então, essa perspectiva, fico muito mais interessado de formar o cidadão do que formar o aluno. Parece que o aluno é só da escola e não tem essa componente completa de ser um indivíduo com valores morais, com ética, com princípios. Está dizendo, não, o problema não é a vida acadêmica, é você como cidadão, capaz de ajudar o próximo, capaz de amar o próximo, capaz de responder aos grandes desafios, capaz de ser inteligente. Eu considero inteligente a pessoa que sabe resolver problemas, não é aquele que tem uma habilidade que a escola lhe ofereceu, não. É a pessoa que olha para um problema e ele sabe resolver o problema. É essa pessoa que eu considero de inteligente. Quem não sabe resolver o problema, a meu ver, não é inteligente. Então, nessa perspectiva, o projeto aparece para ajudar a tornar um indivíduo, um cidadão do mundo, capaz de resolver os problemas também do mundo. Tem uma hora certa para fazer um projeto? Não, acredito que uma hora certa, não. Mas para criar um projeto, você precisa identificar um problema. Eu acredito que nós não podemos ter só projeto por ter. Eu, por exemplo, o que me traz mais raiva nessa vida é ver pessoas a sofrerem e ver um outro grupo que está em condições de poder ajudar. Entretanto, quando há essa necessidade verificada, um problema dentro da comunidade, a criação de um projeto deve aparecer para resolver, para ajudar, para mitigar a necessidade daquela comunidade em concreto. E também eu acredito, Josneide, que nós não seremos bons cidadãos se não começarmos a criar projeto que ajude pelo menos a nossa comunidade. Quando eu falo da nossa comunidade, estou a falar começar da nossa família. O nosso projeto tem que começar na nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos, e depois começar com a vizinhança e assim por diante estender-se para ajudar a comunidade. Não é possível criar um macro programa, um macro projeto que na sua comunidade onde você reside não se encontra um respaldo daquilo que é a sua implementação. Não. Eu penso diferente. O projeto deve começar na comunidade, em casa, com os vizinhos, e depois deve estender-se para atingir as demais pessoas ao redor e ter o impacto que se necessite. O inverso eu acho que é demagogo, é utópico. Ter um projeto que vá para lá, para as instâncias superiores, para as grandes metrópoles, mas enquanto que a tua comunidade está a precisar. Tanto é que o projeto Visão Brutal começou mesmo no bairro, na comunidade. Começou o clube de leitores, um vizinho tem um livro, a outra vizinha tem um livro. Começaram a ler aí, nós começamos a ler mesmo o meu livro, o que a mulher não faz na vida de um burro. Depois começamos a pegar o livro dos outros autores, de Rasgem Bangola, começamos a analisar os fenômenos sociais também dentro da comunidade, só depois é que estendemos para a metrópole, para as cidades, para as escolas, porque nós percebemos que já era a altura de poder massificar o projeto na comunidade. Há professores que não gostam de trabalhar com projetos, acham que para alcançar os resultados é muito demorado, né? O que você pode falar para esses professores que ainda pensam dessa forma, do projeto? Eu deixo um desafio. Parte do que eu estou a falar aqui, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal ou até do processo de ensino-aprendizagem, está dentro do nosso segundo livro. Lançamos em 2021, dia 11 de novembro de 2021. Os segredos que as escolas e os professores não ensinam. Esse é o nosso segundo livro. Nesse livro, nós aconselhamos a ter mais atenção com a profissão de professor.
Para além da questão da aptidão do professor, nós também deixamos o desafio do professor ver se está vocacionado para a profissão ou não. E nisso, juntar com a questão do propósito. O professor, antes de ser professor, deve saber qual é o seu propósito. Há uma questão que nós colocamos aí no livro que nós dissemos o seguinte: você está a ser o que dá para ser ou o que nasceu para ser? Como professor, você está a ser o que nasceu para ser ou o que dá para ser? A questão do professorado é uma vocação, é uma aptidão ou é uma necessidade? Se for uma necessidade, eu aconselho o meu professor, meu amigo que está a me ouvir, para repensar, porque tarde ou cedo nós vamos pagar pelos alunos que deixaram de ser bons estudantes por causa da nossa maneira de ser, porque nós estamos a ser professor por causa da necessidade. Então seria bom juntarmos a questão da vocação com a questão da habilidade que a gente tem, não por necessidade. A criação do projeto por parte de um professor, quando ele for vocacionado para esta profissão nobre, ele vai, na verdade, fazer de coração, porque estará vocacionado e vincular o seu propósito. O trabalho não lhe vai dar trabalho, porque há muita gente que o trabalho lhe dá muito trabalho. Mas sim vai ser como uma fonte de prazer, onde, quando o salário não cai, tudo bem que vai afetar na sua motivação, mas não vai ser elemento determinante para que ele continue ou deixe de continuar. Porque o que acontece? Eu já vi professores, quando o salário estava atrasado, chegou até a sala dos estudantes e disse: hoje a aula não vai correr bem porque eu ainda não recebi salário. Então, nessa perspectiva, acaba-se por estar ali por causa da necessidade e muitos estudantes acabam por não entender. O que acontece? Acontece a relação de fingimento. O professor vai fingir que está a ensinar bem, os alunos vão fingir que estão a entender e fica uma relação do processo de ensino-aprendizagem de fingidos. É isso que não se precisa. O que se precisa é, se o aluno não aprende do jeito que o professor ensina, então o professor deve ensinar do jeito que o aluno aprenda, mas desde que esteja vocacionado, desde que esteja habilitado para esta nobre profissão, tal como afirma Paulo Cordeiro Leite no seu livro O Impacto da Violência Psicológica. Certo. Existe um passo a passo para se criar um projeto? Olha, Josneide, eu não gosto muito de regras. Eu sou um professor que quebra muito regras. Eu não gosto de seguir muitas regras. Eu fico mais atento com os princípios. Regra eu quebro quase sempre. Passo a passo como tal, seria como se estivesse a dar uma receita para fazer bolo. Eu não gosto disso. Mas eu acredito que o primeiro passo para criar um projeto é encontrar uma necessidade dentro da comunidade e o projeto aparecer para na verdade, resolver o problema. Depois, tem que ter princípios. O projeto tem que ter princípios que possa defender para, na verdade, para que ele continue. Tem que ter também uma filosofia. Defender uma filosofia. Depois da filosofia, tem que ter uma causa. Vai defender uma causa. Que causa? Causa social, causa acadêmica, causa de desenvolvimento pessoal, causa religiosa. Depois desse elemento, criar os métodos para a implementação do mesmo. Mas tudo, a meu ver, virado à resolução da necessidade da pessoa. Se um projeto não tiver na sua matriz ajudar o próximo, no meu entender, não devia existir, porque os projetos aparecem para ajudar a resolver os problemas do outro, do próximo. Sendo assim, o projeto pode não ter os passos todos, como eu estou a dizer, mas se pensar em ajudar o próximo, já tem meio caminho andado. E
Se hoje você fosse escolher uma profissão, você escolheria ser professor? Olha, se eu não fosse professor, eu seria professor. Se não fosse professor, eu acho que algo de errado não correria bem aqui nessa vida. Eu não me vejo fora do mundo do professorado. Tanto é que eu já tentei fazer várias coisas, já tinha desejo de ser militar, mas tudo dava errado. Tudo dava errado porque eu estava a lutar contra a minha natureza, contra o meu ser, contra o meu propósito, contra o meu chamado. Dentro do processo da educação, eu tenho a habilidade de comunicar. Eu gosto muito de comunicar. E o único sítio onde eu me sinto à vontade para poder comunicar, o sítio onde me sinto à vontade para poder comunicar é dentro da educação, no processo de ensino-aprendizagem. Mas há uma coisa que me incomoda. Eu não gosto muito de regras. Eu gosto de quebrar regras, porque eu sinto que as regras nos colocam numa caixa onde a gente não... a regra limita a nossa criatividade. E eu gosto muito de criatividade, eu gosto muito de se reinventar, porque eu sei que o ser humano é um ser muito criativo. Quando ele é enjaulado ou é colocado numa jaula, acaba por ser muito menos criativo. E as escolas, às vezes, nos reduzem essa criatividade. Tanto é que, quanto mais o indivíduo for acadêmico, menos criativo ele se torna, por causa dessa matriz escolástica que se nos apresenta. Embora a escola seja um elemento orientador, mas muitas vezes acaba por nos colocar numa caixinha. Neste quesito, eu gosto de liberdade, eu gosto de ser criativo e quase que a escola nos quarta essa possibilidade de ser criativo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E sendo a imagem e semelhança de Deus, nós temos a capacidade de criar e recriar as coisas. Só que a escola não explora esse nosso lado da criatividade, da inovação, coloca sempre conteúdos sistematizados, até um certo ponto robotizados, e acabamos por ser esses robôs programados, eliminando a nossa criatividade. O que é ser professor nos dias de hoje? Olha, ser professor nos dias de hoje é ser um facilitador do ensino e aprendizagem, é ser um moderador de conflitos, é ser um pacificador, é ser um humanista, é ser um pai da vida, é ser um formador de cidadãos do mundo. Ser professor é tudo o que a vida precisa. Ser professor é ser professor. E mais algo, antes que eu faça a última pergunta, você tem alguma coisa que deixou de falar? Eu gostava mesmo de deixar um desafio aos professores e aos estudantes e aos fazedores das políticas educativas do mundo. Eu quero falar para o mundo. Seria bom, a meu ver, que para se ser professor podia ter 2 testes. O primeiro teste era para saber se o indivíduo tem habilidades para ser professor. O segundo era para saber se o indivíduo está vocacionado para ser professor. Ele podia ter 17 valores. Já tem meio caminho andado, está bom. Depois, far-se-ia um outro teste para saber se o indivíduo está vocacionado. O que acontece, Josney? Existe muita gente certa no lugar errado. As pessoas estão a sofrer por dentro. Por quê? Porque a questão de ser professor não é uma questão de viver a vida toda a se adaptar. Não, a questão de ser professor é uma questão da alma. É uma questão que vai além da nossa cognição, que vai além da nossa inteligência. Então seria bom que houvesse 2 testes. O primeiro, para saber a aptidão do indivíduo. O segundo, para saber a vocação do indivíduo. Ele podia ter 17 valores, mas depois era aferir se o indivíduo está vocacionado para ser professor. Só assim, a meu ver, poderíamos ajudar a desenvolver o grau de literacia das pessoas. E ali poderíamos também ter esse teste, podia ser extensivo para as outras áreas, de modo que tenhamos pessoas certas nos lugares certos. Por que eu estou a insistir nessa questão? Porque quando o indivíduo é vocacionado,
naquilo que faz e está vinculado ao seu propósito. O trabalho não lhe dá muito trabalho, mas serve como uma fonte de prazer. E isso quem devia estimular, a meu ver, seria a escola, de modo que o indivíduo seja a pessoa certa no lugar certo. Tá bom, vamos olhar a Josineide. Tem muita vontade de começar a ensinar os outros enquanto criança. Só isso não basta para dizer que ela deva ser professora. Podia passar por um teste de orientação vocacional para depois saber se ela está vocacionada para ser professora, se ela ama essa profissão, amando essa profissão, entregando-se de coração ou de corpo e alma, poderá ter muito mais resultado no processo de ensino-aprendizagem. O que se verifica é o inverso. Ele gostava de ser professor, acaba por ser médico e depois pensa que os pacientes são os estudantes dele. Queria ser economista e não teve o privilégio de ser economista, acaba por ser médico, pensar que o paciente deve lhe dar dinheiro. E isso acaba por ser pessoas certas nos lugares errados. Talvez se não gostava de ser médico, queria ser um economista que lida diretamente com dinheiro, aí seria mais feliz. Mas o que acontece é a pessoa esforçar a natureza, viver a vida toda a se adaptar e acaba por ser pessoa certa no lugar errado. Para terminar, olha o exemplo que eu verifico muito aqui na realidade angolana. Eu conheço uma professora que dá aulas de língua portuguesa há 20 anos. Ela diz que está a se adaptar há 20 anos e é formada em psicologia. Nunca trabalhou em psicologia. És boa em quê? Assim, estás a dar aulas há 20 anos numa cadeira, não és especialista? Formaste-te numa área e estás a trabalhar na outra e dizes que estás a se adaptar há 20 anos. Quando é que serás especialista? Então, tem muito dessas. Não, vamos só ficar aqui para se adaptar, depois vais conseguir. Já vi professores também que têm aulas de manhã para ir dar aulas à tarde. Ele não entende bem física. Ele tem aulas de física de manhã e depois vai dar aulas de física à noite. Isso é um absurdo. Nós não podemos viver a vida toda a se adaptar. Nós devemos ter um tempo de implementar aquilo que nós, durante um período curto de tempo, estávamos, na verdade, a aprender. E, obviamente, podemos ter um processo de adaptação, mas não deve ser de 20 anos. O provisório, Josineide, não deve durar a vida toda. Provisório é mesmo provisório. Essa é a mensagem que você já deixou para os professores e para os estudantes, a comunidade escolar. Você pode deixar uma mensagem? Sim, para os estudantes, é importante que os alunos também saibam o que realmente eles querem. Porque quando os estudantes não sabem o que realmente querem, quando chegam à escola, acabam por, na verdade, ser estudantes confusos que atrapalham o processo de ensino-aprendizagem, até a maneira do professor ensinar. É importante que o aluno trace metas claras para facilitar a sua aprendizagem. A aprendizagem, numa definição muito básica que eu tenho dado sobre a aprendizagem é repetição. Tanto é que, enquanto estudantes, parece que os professores repetem as mesmas matérias. Tu estás no primeiro nível, depois encontras a mesma matéria no segundo nível. A aprendizagem é repetição. Quanto mais repetirmos aquilo que, na verdade, nós aprendemos anteriormente, só assim é que se dá conta que nós temos uma aprendizagem sustentada. E neste quesito, os estudantes devem se antecipar do ponto de vista da aprendizagem, buscando matérias, pesquisando, visitar bibliotecas, procurar mecanismo de poder antecipar-se aos conhecimentos, conhecer o programa de cada cadeira e procurar ser especialista em alguma coisa. Pode não ter domínio aprofundado de todas as cadeiras ou de todas as matérias, mas tem que ter uma que o indivíduo é bom e meditar e ocupar-se nessa cadeira de forma especial ou excepcional, de modo que seja um indivíduo orientado com capacidades extraordinárias, pelo menos numa cadeira. E nisso também eu chamo aqui a responsabilidade dos pais, porque os pais, em muitos casos, deixam tudo para a escola, e a escola deixa tudo para os governos deixam tudo para os professores deixam para as famílias.
Quer dizer, procura-se muitos culpados para o processo de ensino-aprendizagem, enquanto que cada um tem o seu papel bem definido. Ou seja, os estudantes deviam conhecer o seu real papel dentro do processo de ensino-aprendizagem, que é, na verdade, posicionar-se de modo a deixar que o professor possa apresentar a sua facilitação do processo de ensino-aprendizagem, porque só teremos bons professores se tivermos também bons alunos, tal como diz Augusto Cury, alunos brilhantes ou professores fascinantes, alunos brilhantes e alunos brilhantes, professores fascinantes. Esse processo, esse casamento entre o entendimento do estudante da matéria e a facilitação do professor com a colaboração dos pais ou da família vai, na verdade, facilitar com que o aluno tenha uma aprendizagem sustentada ou uma aprendizagem facilitada, diferente da pedagogia do oprimido. Agora você pode apresentar os seus livros. Muito obrigado. Nós temos 2 livros no mercado. O primeiro é este, O que a Mulher Não Faz na Vida de um Burro. O livro O que a Mulher Não Faz na Vida de um Burro são contos ligados à realidade angolana, de modo particular, onde nós apresentamos a desconstrução que o mundo tem sobre burro. Eu ouvi durante muito tempo que burro é o que não sabe, que burro é o que não entende a matéria. Do ponto de vista do ensino-aprendizagem, considera-se estudante menos aplicado aquele que não entende determinada matéria. Mas, a meu ver, quase que nunca se questiona a maturidade ou a maneira de ensinar do professor. Então, procurei desconstruir o termo burro. O termo burro, para a realidade angolana, utiliza-se muito, de forma arbitrária, a meu ver. Por quê? Porque considera-se de burro aquele que evita problemas, aquele que é cauteloso, aquele que é humanista, aquele que é flexível, aquele que é tardio a irar-se. Havia um tempo na realidade angolana que colocavam areia nas mãos. O que bate para lutar é que era o considerado de mais inteligente. O que evita o problema é que era considerado de burro. Tá, então olhei para a realidade e percebi que utiliza-se mal o termo burro. Foi assim que dei o título Que a Mulher Não Faz na Vida de um Burro, trazendo histórias de relacionamentos, são histórias reais de relacionamentos, e o livro tem 7 capítulos. O primeiro é a Gênese, o segundo é o Poder da Decisão, onde aconselho os jovens a terem muita atenção no que as decisões dizem a respeito. Apresento 2 decisões. A primeira, escolher um sítio para adorar a Deus em espírito e em verdade. E a segunda decisão, que eu considero muito importante, é escolher um parceiro, uma parceira para viver a vida toda. Quando o jovem falha nessas 2 decisões, acaba por falhar para a vida toda, a meu ver. Depois temos a separação no dia do casamento. Isso é global. Existe muita gente que vive junto, mas está separada desde o dia que se casou. Pessoas que estão juntos há 20 anos, ou que estão juntas há 20 anos, mas estão separadas exatamente há 20 anos. O outro capítulo, já nunca mais vi esse livro, é Entre a Emoção e a Razão. O 5º capítulo é A Verdade Enxotome do Mundo. O 6º é A Vida Continua. O 7º é Está Tudo Ocupado. E o 8º Era Só o que Faltava em Minha Vida. O que está em resumo no livro O que a Mulher Não Faz na Vida de um Burro? São, na verdade, história de relações que deram certo e outras que não deram certo, fruto das decisões que os indivíduos tomaram. Então, esse é o livro O que a Mulher Não Faz na Vida de um Burro. Eu acho que já deve ter 1 ou 2 exemplares lá no Brasil. O segundo livro, que lançamos no ano passado, é sobre educação e ensino e aprendizagem. Os segredos que as escolas e os professores não ensinam. O que é que nós verificamos para conceber esse livro? Fruto mesmo do projeto Visão Brutal, desenvolvemos um trabalho durante muitos anos em termos de palestras e em termos de workshops
Fruto dessas palestras e workshops, achamos por bem conceber o livro. Josneide. Para o processo de ensino-aprendizagem, existem muitas lacunas aqui na realidade angolana. Não está de tudo mal, mas existem muitas lacunas. A nosso ver, para as escolas públicas, existem alguns temas que deviam ser discutidos na escola. O primeiro capítulo desse livro, Os Segredos que as Escolas e as Pessoas Não Ensinam, é sobre propósito de vida. Aqui no livro, Os Segredos que as Escolas e as Pessoas Não Ensinam, trazendo um paralelo entre a vida da escola e a escola da vida. Não para ramificar, não para descurar daquilo que a escola ensina, mas para complementar aquilo que a escola não ensina. Então, trouxemos os segredos que as escolas e os professores não ensinam. É basicamente isso, Josneide. Você quer deixar suas redes sociais? Se alguém tiver interesse em saber mais sobre o seu projeto, quiser comprar o livro, aí você pode estar deixando seus contatos. Certamente. É muito fácil. É só escrever Alberto Salembe no Facebook, vai já encontrar. Tem 2 páginas. Tem uma que é a pessoal, que eu uso, e tem outra que é patrocinada e uma outra pessoa gera, Alberto Salembe. No Instagram também é só escrever Alberto Salembe, é fácil de encontrar. Estamos também no Facebook, é só escrever Projeto Visão Brutal, vai já encontrar toda a informação sobre o Projeto Visão Brutal. Tem lá as palestras, tem os livros, tem tudo quanto o Projeto Visão Brutal desenvolve. Os terminais telefônicos são 949 10 60 62, repito, 949 10 60 62 e o 913 11 99 72. Os 2 números têm WhatsApp. O primeiro é da secretária do projeto Visão Brutal e o segundo é o meu. Os livros podem ser encontrados nas Irmãs Paulinas. É a única revendedora oficial dos nossos livros. Quer os segredos, como o que a mulher não faz na vida de um burro, estão na livraria das Irmãs Paulinas, um pouco por toda Angola. Eu agradeço a sua participação, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, continue com esse humanismo, com essa empatia, e nós estamos sempre dispostos e disponíveis para poder servir, porque juntos somos mais fortes. Com certeza, muito obrigada. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo. Muito obrigado, estamos juntos. Portanto, nós temos que fazer e mostrar. Bom, essa oportunidade que nós temos é mesmo de fazer as coisas e mostrar às pessoas o que é que efetivamente nós precisamos fazer e as oportunidades que as pessoas têm então para fazer as coisas que efetivamente agradam à sociedade e os jovens em particular. O que espera dessa parceria com o Projeto Visão Brutal, Dr. Beng? Bem, o que espero dessa parceria, espero boas coisas. São parcerias que vão agregar valor ao trabalho das mediatecas. Como devem saber, as mediatecas trabalham muito com os parceiros e nós estamos sempre a dar oportunidade aos jovens. E nós conhecemos a dinâmica da Visão Brutal, tem estado a impactar muita juventude no Kazenga e queremos, com essa oportunidade, levar essa oportunidade em todas as nossas mediatecas, começando agora também aqui em Luanda,
e nós acreditamos que será assim uma parceria brutal ao nível que nós acostumamos os nossos utentes. Que mensagem deixa em relação ao livro Os Segredos que as escolas de não ensinam? Olha, o livro segredo que a escola não ensina, eu tenho estado a comparar aquele livro com o plano diretor das mediatecas. É exatamente o que as mediatecas devem fazer. Então, o que a escola não ensina, as pessoas aprendem por via das mediatecas, por via de técnicas que muito bem foram mencionadas neste livro. E eu recomendo as pessoas a utilizarem essa ferramenta, a lerem mesmo. É uma recomendação da REMA. A ler esse livro é mesmo uma obrigação. Portanto, não aprendemos tudo na escola. A vida no dia a dia é muito dinâmica. Portanto, o conhecimento atualiza-se todos os dias. As pessoas não podem agarrar-se aos currículos que existem. As pessoas devem estar dispostos a aprender novas coisas todo momento, e as mediatecas têm essas condições. Portanto, aproveitem, procurem obter o livro e usem as mediatecas, por favor. Façam o máximo proveito desta ferramenta que está à disposição. Muito obrigado, diretor. E parabéns, Visão Brutal. Portanto, aproveitem a oportunidade. Sei que em breve estará em Malães e em outras mediatecas no país. Boa sorte, aproveitem, agarrem essa oportunidade. Estamos juntos. Estamos juntos somos mais fortes. Boa tarde, eu sou a Euridice Flor, sou professora há 31 anos e vim viver uma experiência muito boa no projeto Visão Brutal, desde o dia 3 a 6, uma experiência que me fez largar todas as outras atividades e estar aqui. Gostei muito mesmo de estar aqui, porque conheci coisas novas, coisas que na minha realidade eu vivo, mas não sabia de que se tratava. Deram-me nome e sentido a muita coisa. Gostei imensamente e dou os meus parabéns a todos os mentores que passaram por aqui e que o projeto Visão Brutal continua a ser sempre firme, sempre mais fortes. Qual é o conselho que deixa aqueles que nunca fizeram essa formação? Ai meu Deus, para os que estão de fora, não sabem o que estão a perder. Porque eu também tinha as minhas dúvidas. Tem que viver para crer. Têm que vir mesmo fazer esta formação para saberem o que esses homens estão a fazer na vida das pessoas. Não sabem o que é a hipnose. A hipnose mexeu comigo. Eu estou a sair como uma pessoa que não é a mesma. Sinto que sou outra pessoa. De repente fiquei transformada. Eu não sabia nada sobre hipnose, fui hipnotizada e senti muita diferença, consegui viver o meu passado enquanto estava a ser hipnotizada e foi algo muito bom e não paro por aqui, vou continuar a fazer as consultas. Obrigado. Meu nome é Mário Ora Solundo, sou empresário e foi uma experiência muito interessante participar do curso de oradores e palestrantes brutais, 6ª edição. Tivemos uma turma muito heterogênea, mas isso não inibiu que a participação minha e dos outros fosse ao nível que desejávamos. Queremos acreditar que é um projeto que vale a pena continuar, porque tem possibilidade de contribuir para formar mais oradores, mas sobretudo mudar a visão que nós temos sobre a realidade e sobre o mundo. Obrigado, Mário Solundo. Pessoal, eu sou o Antônio Cali e sou produtor de conteúdo no canal 2 da PPA. Olha, abracem esse projeto. Projeto brutal, é uma grande oportunidade para você mudar a sua vida. Venha até aqui e participe das palestras. Tu vai ver que daqui em diante a tua vida vai mudar. Aposto no teu conhecimento. Venha partilhar aqui conosco.